já há muito tempo vem anunciado a vocês o que vai acontecer no futuro. E agora eu prometo que tudo o que planejei acontecerá. Vou cumprir toda a minha vontade. Aleluia! Palavra poderosa, a palavra de Deus, ela é atemporal. A palavra de Deus foi para aquele tempo profetizada, mas está se cumprindo em nós. A palavra de Deus está sendo lançada nessa noite, com o nosso Deus dizendo a nós que Ele, há muito tempo, tem anunciado ela. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar e vocês me acompanham. Eu vou falar assim, Deus está dizendo, e você fala o seu nome, tá? Então, eu vou falar assim, Deus está dizendo, fala o seu nome. Já há muito tempo venho anunciado para você o que vai acontecer no futuro. E agora, fala o seu nome. Tudo o que planejei para a sua vida vai cumprir. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Você possui essa palavra para você? Você pega ela, guarda no teu coração e começa a viver tudo aquilo que o Senhor está dizendo. Então, com grande ênfase, nós vamos repetir mais uma vez. Deus está dizendo, já há muito tempo venho anunciado para vocês o que vai acontecer no futuro. E agora, tudo o que planejei para a sua vida vai cumprir. Sela isso com 3 amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus por isso. O que foi planejado por Deus vai acontecer. Está sendo lembrado isso a nós. Deus está dizendo assim, ó, eu estou anunciando, e o que eu planejei vai acontecer, mas eu estou fazendo vocês lembrarem disso. Estou fazendo vocês lembrarem disso. Ele mesmo nos faz lembrar, e Ele vai cumprir a vontade dEle. Tudo que Deus fala, Ele lembra que falou, e Ele faz aquilo que Ele falou. Então, Ele está cumprindo aqui nessa noite. Está falando conosco. Olha, estou lembrando vocês. Às vezes nós vamos acostumando com o jeito crente de ser. Com o cotidiano do jeito crente de ser. Com as coisas, com as bênçãos, com os milagres, com as curas, com os livramentos. Vira costume. E começa a ser esquecido aquilo que Deus falou a nós. Então, Deus falou. Deus está nos lembrando que Ele falou e Deus vai fazer o que Ele falou. Então, repete aí comigo. Deus fala, Deus lembra e Deus faz. Então, grava bem isso. Grava muito bem isso. Não tira essas 3 proclamações do teu interior. Para que no final dessa ministração você saia dizendo assim, Deus fala, Deus lembra, Deus faz o que Ele falou. Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 2, nós encontramos o autor dizendo assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes, por muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O autor de Hebreus está falando assim, fala comigo, Deus. É a mesma coisa que ele estivesse falando assim, Deus tem falado há tanto tempo pelos profetas, e agora Ele está falando por intermédio do Filho. Ele está praticamente dizendo assim, fala comigo, Deus. Ele está praticamente dizendo assim, fala conosco, Deus. Fala conosco, nós queremos ouvir a sua voz. O nosso Deus, Ele fala. E os autores bíblicos, eles ficam repetidamente falando isso. Nos fazendo lembrar que Deus fala, que Deus lembra do que Ele falou, nos fazendo lembrar de tudo aquilo que Ele falou, e Ele está dizendo, Ele vai fazer. E eu quero que você, hoje, caminhe comigo numa história bíblica, lá de Êxodo, capítulo 2. Você está cansado de saber? Deus está nos fazendo lembrar dessa história. Êxodo capítulo 2, verso 23 ao 25. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel
suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E o ouviu Deus e o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Amém. Aleluias. Aqui está falando de um Deus de aliança. Quando nós paramos para meditar nas Escrituras, o nosso Deus, ele sempre fala da aliança dele com Abraão, com Isaque, com Jacó. E eu já ministrei isso em alguns momentos das nossas ministrações de quinta e de domingo. O nosso Deus é um Deus de aliança. Ou seja, é um Deus que se relaciona com aquilo que ele falou conosco. É um Deus que fala e está cumprindo cada uma das suas promessas. E Deus, ele vem há muito tempo anunciando essa aliança. E nesse momento, ele quer renovar a sua aliança com o povo e fazer com eles um novo relacionamento ao qual eles se esqueceram. Eles se esqueceram daquilo que Deus falou. Mas hoje eu não quero falar desse relacionamento de aliança, de intimidade com Deus. Porque nós já sabemos, quem esteve no domingo aprendeu que nós podemos e devemos fazer muitas coisas, que devemos expulsar os lobos da igreja, que devemos estar sempre atentos às falsas doutrinas, aos falsos mestres, aos falsos profetas deste último tempo, que devemos sempre estar alertas com relação à ortodoxia, mas também que nós não podemos esquecer do verdadeiro amor. Então, eu não preciso falar muito para vocês sobre intimidade e amor, porque no domingo nós trouxemos a lembrança do amor verdadeiro, o amor de Cristo Jesus, que deu a sua vida por toda a humanidade, que foi enviado do Pai para poder salvar a mim e a você, e tudo aquilo que era ofensivo, amargura no nosso coração, pecado, ele levou, porque o amor dele nos alcançou, e nós não devemos nos esquecer desse amor. Quando se trata de um Deus de aliança, é você pensar da mesma forma, que é um Deus que faz promessas, e é um Deus que cumpre suas promessas, e é um Deus que fala, e fala, e fala, e fala. Mas antes disso, eu quero que você olhe esse texto de uma outra maneira. Não de uma outra maneira, mas que esse texto, ele foi escrito numa linguagem figurada. Como assim, pastor? Eu não vejo linguagem figurada. Vê sim. Porque o autor Moisés aqui está atribuindo a Deus alguns sentimentos humanos, ao qual Deus não tem sentimentos humanos, mas ele está atribuindo a Deus alguns sentimentos humanos. Por quê? Para que a minha compreensão e a sua seja melhor entendida. E ele trabalha no sentido figurado algumas falas, e uma das falas é: Deus se lembrou. E depois ele fala assim: Deus olhou e procurou. Ele ficou preocupado. Deus ficou preocupado. Como assim? Deus esqueceu? Como assim? Deus esquece? Deus fica preocupado? Que coisa estranha. Querida igreja, Deus não esquece. Deus não esquece. Deus nunca se esqueceu. E eu quero que isso fique cravado em você para o resto da sua vida, para você nunca mais esquecer. Deus não esquece. Deus é a própria sabedoria. Deus, ele não dorme, ele não cochila, ele não tosqueneja. Ele é um Deus que age. Ele é um Deus que está agindo. O nosso Deus é um Deus zeloso. Nós vemos nas Escrituras Sagradas, ele é um Deus zeloso. Deus não tem amnésia. Deus não fica esquecido igual a gente. Deus não fica preocupado como nós ficamos. Quando Moisés escreve aqui, ele está escrevendo numa figura de linguagem, e ele está dizendo: olha, nosso Deus é onisciente, ele sabe tudo. Mas, quando ele escreve dessa maneira, ele está levando nós a um entendimento, compreensão.
Deus se lembrou. E Deus se lembrou do povo. Deus olhou. Deus dá tudo para os seus e ama os seus. O nosso Deus, Ele não se esquece. Ele não se esquece. Deus não se esquece do que Ele fala. Ele não é homem para ficar esquecido. Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele é infalível. Então, por que, pastora, que Moisés diz que Deus se lembrou? Quando ele fala isso, ele está dizendo assim, olha, na Bíblia, quando você vai tratar a palavra se lembrou ou lembrou Deus, está querendo levar você a entender sobre a ação de Deus. Então, aqui nesse texto, Moisés escreve desse modo, Deus se lembrou para dizer que sobre a ação de Deus é o mesmo que ele dizer, é chegado o momento de agir. É a mesma coisa de Moisés está dizendo assim, é chegado o momento de Deus agir no meio do povo dele. E Deus está usando a vida de Moisés hoje para nos fazer lembrar que ele fala. Para nos fazer lembrar que tudo aquilo que ele fala vai acontecer, porque ele faz. Ele é o Deus que faz. Então, Deus lembrou, ou seja, chegou a hora. Ou seja, chegou o momento. É o momento do agir de Deus. Chegou a hora do agir de Deus. No culto passado, nós vemos Deus se lembrando de Noé. E quando o pastor ministra a respeito de Noé, Deus está simplesmente dizendo, chegou o momento de agir na vida de Noé. E agora chegou o momento de agir na vida dos hebreus que estão presos no Egito. O nosso Deus move e a gente não vê. Nosso Deus faz e muitas das vezes nós não conseguimos ver. O agir de Deus está no nosso meio. Deus se lembrou de você, comunidade evangélica Filadélfia de Alfenas. Ele se lembrou dessa comunidade. Ele se lembrou. O que se refere ao agir de Deus dentro dessa série de mensagens, né, do agir de Deus, é o fato dele ter lembrado de nós. É o fato dele ter olhado, passado os olhos dele na terra e nós, eu e você, temos chamado a atenção para ele. É aquele momento em que o teu coração está tão quebrantado que ele fala, é o momento de eu agir. É o momento de eu agir. Porque é agora, é assim, é com o clamor desse povo, é com a voz desse povo me clamando que eu vou agir. Deus age no nosso meio. Ele age no coração e no meio de pessoas e de povos porque eles confiam nele. Se não houver confiança, não há ação dele. Deus moveu na vida de Noé. Naquela época, Deus agiu por conta de quê? Porque ele confiou. Deus agiu no meio do povo hebreu quando eles confiaram em Deus. Então, querida igreja, o que eu tenho para falar para você hoje? Prepare para ver o agir de Deus na sua vida. Prepare para ver o agir de Deus na sua casa, na sua família, nessa cidade, no ministério ao qual o Senhor te colocou. Prepare para ver o agir de Deus. Prepare para isso. O anúncio do Senhor para nós é esse. Os olhos do Senhor estão passando sobre a terra. Ele percorre em toda a terra. Ele olha em toda a terra. E agora eles estão fixos em Israel. Nesse texto. Mas ele está fixo também nessa igreja. Nessa igreja, neste local. Para mostrar o quanto ele é forte. Para mostrar para mim e para você o quanto ele é forte. Para mostrar que ele é Deus que está a favor deles. E está a favor de mim e de você. A palavra de Deus, ela é atemporal. Ela é para agora. Ela é para esse momento. O agir dele é hoje. E olha, só vai receber dessa porção de hoje aquele que crê. Se você não crê, você vai sair daqui do mesmo modo que você entrou. Mesma pessoa de sempre. Mesmo escravo de sempre. Mesmo escravo antigo. Mas se você crer, se você confiar,
Se você entender o agir de Deus, essa palavra, ela sai das entrelinhas das Escrituras Sagradas, ela se torna viva e a vida dela entra dentro de você e começa a mudar o teu interior ao ponto de fazer você filho de Deus e você possuir tudo aquilo que é teu por herança. Porque é o Deus de promessas que está falando. É o Deus de promessas que está dizendo, é o Deus do impossível, trabalhando no nosso meio. Deus fala e lembra do que foi falado. Deus fala e lembra do que foi falado. E no tempo determinado, Ele faz tudo acontecer, porque Ele disse. Ele disse. Essa é a palavra de Deus. Isaías 64, verso 4, está escrito assim, porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor dos que nele esperam. Olha isso, vocês estão entendendo? Nunca se viu um Deus como esse, nunca nem se ouviu um Deus como esse. O nosso Deus trabalha dioturnamente para mim e para você. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não vive abrindo a boca por aí como os muitos deuses. Ele é um Deus soberano que está agindo por intermédio do invisível. O que a gente precisa fazer? Crer nele, ter esperança nele. Chegou o tempo do agir de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus, amém, amém, amém. Você crê? Eu creio e já possuí isso hoje à tarde. Estou possuindo mais uma vez, eu creio que é o tempo do agir de Deus nessa comunidade, nessa cidade, nas nossas casas, nas nossas famílias, em vidas. Aqui, os israelitas estão sendo oprimidos pelo Egito já há um bom tempo. Muito oprimidos. Oprimidos demais. O texto deixa bem claro. E vamos parar para pensar, é muitos anos, mais de 400 anos, sob uma opressão. De verdade, eles estavam gostando do crescimento deles agora. Porque um tempo atrás, quando houve o chamamento de Moisés, o nascimento de Moisés, os bebês estavam sendo mortos, porque o crescimento do povo de Israel estava incomodando. Mas nesse período agora, eles estavam gostando dos egípcios. Por que eles estavam gostando, pastora? Porque quanto mais eles cresciam, mais eles eram oprimidos. Ou seja, mais trabalho forçado nós temos. Mais escravos nós vamos ter. Quanto mais eles multiplicam, mais trabalho nós teremos. E isso para os egípcios estava sendo maravilhoso. Eles estavam descobrindo que o Egito se enriquecia com o trabalho deles. Eles estavam enriquecendo com o trabalho do povo de Deus, dos filhos de Deus. E os egípcios, eles estavam decididos a fazer algo, a manter todos os hebreus trabalhando. Quanto mais eles cresciam, mais trabalho tinha para eles. Aumentava o trabalho, muito trabalho. Quanto mais eles deixassem eles escravos, melhor é. Então, o tempo dos egípcios o tempo dos israelitas estavam sendo maiores em trabalho, muito forçados a trabalhar. Mais crescia, mais opressão. Quanto mais opressão, mais eles cresciam. Era algo estranho, mas estava acontecendo isso. Os egípcios queriam os israelitas debaixo de escravidão. E o meio de deixá-los debaixo da escravidão era colocá-los no trabalho cada vez mais, forçando eles a trabalhar. Quando o faraó morria, vinha outro. E talvez no começo parecia que ele era bonzinho, mas de repente o sistema opressor parecia estar pior do que do anterior, do que dos seus antepassados, dos aqueles que anteciparam a eles. Parecia que cada faraó que vinha, mais eles oprimiam, parecia que a opressão aumentava e aumentava, e realmente estava aumentando. Era muito cruel. O modo do Egito tratar os israelitas era cruel, era muito cruel.
chegou um momento que eles clamaram. Os israelitas, chegou um momento em que eles clamaram. Finalmente, eles começaram a pensar em Deus. O que tinha acontecido com Israel? Eles se esqueceram de Deus. Por isso a opressão estava aumentando. Por isso a opressão estava aumentando. Por isso cada ano que passava, cada faraó que entrava, as coisas pioravam. Porque quem esqueceu de Deus foi eles. Por isso quando Moisés escreve, e Deus se lembrou, ele está dizendo assim, ó, diferente dos israelitas que se esqueceram de Deus, Deus nunca os abandonou. Deus nunca os deixou. Israel se lembra de Deus nesse maior tempo de opressão. Até este momento, eles vamos falar assim, se corroíam. Até isso acontecer, deles clamarem a Deus, eles estavam se corroendo nas suas dificuldades. Ou seja, estava igual uma ferrugem. As dificuldades estavam matando o povo. Como uma ferrugem que vai destruindo o ferro. Aqui estava acontecendo com eles. Os pensamentos estavam muito longe de Deus, muito distantes de Deus. Eles estavam totalmente com os pensamentos distantes daquilo que Deus havia falado, da promessa do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Estava distante os pensamentos. O coração, ele estava amontoado de ira. Eles estavam tão irados ao ponto de não lembrar o coração a respeito das promessas. Havia uma ira terrível no coração dos israelitas, o povo conhecido como povo de Deus, ou seja, os filhos de Deus. E não clamavam por socorro em momento algum. Sabe por que eles não clamavam? Por estarem amarrados. E isso, pastor, eles estavam amarrados. Para pensar comigo. Eles estavam amarrados numa escravidão chamada Egito. E essa escravidão era uma mentalidade escassa, uma mentalidade de escravo. Sabe o que um escravo sente? Um escravo sente solidão. Pensa para você ver. A ferrugem estava corroendo. Eles se sentiam sozinhos, solitários. Havia um sentimento no povo de Deus de solidão, porque eles estavam numa mentalidade escrava. E no meio dessa mentalidade escrava, eles veem tudo por aquilo que falta. Eles estavam infelizes. Não havia felicidade no povo de Deus. Por quê? O coração deles estava amontoado de ira. Amontoado de ira. Ira pelo governo, ira pelo sistema, ira pelo jeito do Egito, ira pelo modo em que os egípcios tratavam eles. O coração deles estava escasso, faltando muita coisa. Eles estavam infelizes. Faltava muita coisa, porque uma mentalidade escrava, ela fala de carência. Havia muita carência, uma privação. Eles eram privados de muitas coisas, muito privados, proibidos. Não podiam fazer praticamente nada a não ser trabalhar para o Egito. E eles tinham uma sensação de que eles não pertenciam ao Deus de aliança. O sentimento de que eu não pertenço a esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Parece que para mim já não faz mais sentido. Ou seja, o povo, quando se envolve com uma mentalidade escrava, ele se torna totalmente fora da vontade de Deus e se esquece de Deus. A mentalidade escrava fez com que eles viessem a se esquecer de Deus, ou seja, tornaram-se bebês, bebês que choram. Vamos ser sinceros, crentes imaturos, chorando e chorando, e chorando por algo que estava faltando,
ou por algo que chamava-se solidão, ou porque estavam muito carentes, não se sentiam pertencidos. Aí faziam como bebês, chorando. Mas antes de Deus desamarrá-los dessas ataduras, dessas amarras chamada escravidão, dessas amarras chamada mentalidade de escravo, Ele coloca em seus corações o desejo de clamar a Ele. Eu amo Deus, porque é Ele que coloca em nós o desejo de nós clamarmos. Não é isso que Ele falou conosco domingo? Olha, eu amo tanto você, igreja. Eu amo tanto você, minha noiva. Eu quero te fazer lembrar que eu estou feliz com as obras que você está fazendo, mas volta aos dias do primeiro amor. Nosso coração, ele é tocado pela presença dele. E aqui com os egípcios acontece a mesma coisa. Eles estão debaixo de uma escravidão, amarrados por uma escravidão, mas antes deles serem desamarrados, desatados ali, o próprio Deus coloca neles o desejo de clamar por Ele. E olha, o bonito é você observa isso, que o sinal que Deus está vindo em nossa direção com o seu agir é o fato de nós lembrarmos de clamar. É o fato de nós lembrarmos da capacidade que nós temos de clamar por Ele. Isso é o sinal de que Deus está vindo, que Deus vai agir. Em breve Deus vai agir, porque há um despertar em nós. Estávamos lá, escassos, está nos faltando tudo, estamos sozinhos. Né? O que eu vou fazer da minha vida? Estou carente, estou privado de tudo. E de repente no coração vem a lembrança. Aquele coração que estava amontoado de ira, recebe o amor do Espírito Santo que convence todo homem do erro, do engano, e toca o coração dos israelitas que estão presos no Egito, e eles começam a clamar. Ou seja, eles entendem assim, ó, Deus fala. Deus está nos fazendo lembrar que Ele fala. Deus irá fazer o que Ele está falando e o que Ele falou. É como se viesse na memória, no coração dos israelitas, essas pequenas citações que nós fizemos no começo da ministração. Deus fala, Deus está nos fazendo lembrar que Ele fala e Deus irá fazer tudo o que Ele falou. Vem isso no coração. Os hebreus clamaram a Deus. Os hebreus clamaram e Deus ouve os seus gemidos. Ouve, Deus mostrou que Ele está ouvindo as queixas deles. Deus se mostrou falando com eles. E isso para mim é muito bonito. Isso é muito lindo, porque os gemidos dos oprimidos clamam, clamando em alta voz, chega aos ouvidos do Todo-Poderoso e Ele responde aos ouvidos do justo, do Deus justo, daquele que é justo. Vem o clamor daqueles que estão oprimidos, gemidos, na verdade, eles estavam gemendo por conta da escravidão. A quem pertence a vingança é o nosso Deus. A quem pertence a vingança é a Ele. E eles entram, né, nesse clamor para que o ouvido daquele que tem a vingança em suas mãos tome ação e haja por eles, porque Ele é o Deus da aliança. Porque Ele é o Deus da aliança. O Senhor conhece as cargas que estavam sobre eles. O Senhor conhece as suas cargas. Ele conhece as minhas cargas. E Ele também conhece as bênçãos pelas quais eles estão gemendo. Deus conhece as bênçãos pelas quais você anda gemendo. Ele conhece tudo. Ele é o Deus que tudo vê. O Espírito Santo, Ele intercede por eles naquele momento com gemidos inexprimíveis. Eu acho isso muito bonito, porque eu encontro o Espírito Santo lá em Êxodo, dizendo a eles,
Mesmo que vocês não saibam como orar, os seus gemidos chegarão ao Pai. Porque o Espírito Santo de Deus, ele intercede por aqueles que clamam a Deus, por corações que estão clamando. Então, querida igreja, o Espírito Santo intercede por mim e por você. Intercede por nós. Deus se lembrou do seu conserto. Ou seja, Deus agiu conforme a sua aliança com o povo. Deus se move conforme a sua aliança com o povo, com a palavra a qual ele já havia dito. Deus atentou para os filhos de Israel. E Deus está atentando para mim e para você. Nossas necessidades são importantes para Deus. Nossos gemidos são importantes para Deus. E as bênçãos que nós temos para receber são importantes para Deus. Mesmo que você não entenda sobre elas. Mesmo que você ainda não compreenda. Deus olhou para Israel e os ajudou. Deus olhou para ele. A boa notícia é que o tempo chegou para Israel. E a boa notícia para mim e para você é que chegou o tempo. Chegou o tempo. O tempo oportuno é hoje. Chegou o tempo de Deus para Israel. Chegou o tempo de Deus para mim e para você. Amém? Glória a Deus por isso.